Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 36 até o versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Esta é a mensagem de Deus e esta é a mensagem que nós vamos estar ministrando essa noite. Eu quero hoje, nessa noite, trabalhar sobre o tema Guardiões da Verdade Divina. Salvai-vos das práticas perversas desta geração. Por guardião da verdade divina, eu quero dizer que cada crente, cada pessoa que um dia se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus, já é um guardião da verdade divina. A verdade divina é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é toda a palavra de Deus revelada para nós. Se há uma revelação, se há uma palavra confiável, são as palavras que você lê de Gênesis a Apocalipse. Aí está a revelação de todo o conselho de Deus, de toda a vontade de Deus para mim e para você. E essa noite, neste santuário, eu me dirijo a todos os guardiões da verdade divina, irmãs e irmãos que um dia ouviram a mensagem do Evangelho, ouviram a pregação da palavra de Deus, e tendo crido em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, feito a sua boa confissão diante de muitas testemunhas, que é o momento quando perguntamos: quem nessa noite quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ou quando perguntamos: há alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Deus, rededicando sua vida ao Senhor Jesus? Quando fazemos essa pergunta e alguém acena com a mão e vem aqui à frente e faz a oração entregando sua vida a Jesus, naquele momento você está sendo salvo da condenação do inferno, o seu nome está sendo escrito no livro da vida e você passa a partir daquele instante a ser um guardião, uma guardiã da verdade divina, um guardião ou uma guardiã da palavra de Deus. E essa noite eu quero trazer uma mensagem muito clara, muito específica e muito direta. Deus deu uma missão para nós, servos do Senhor Jesus. E a missão que nos foi dada é para que preservemos as fiéis, benditas e infalíveis palavras de Deus. E como se dá a preservação da palavra de Deus? Você já parou para perguntar a si próprio sobre isso? Deixa eu pensar com você por um instante só acerca de algumas coisas que estão acontecendo. É muito comum você ligar a sua televisão e você ver alguém pregando alguma coisa, usando uma Bíblia, e você dizer: peraí, tem alguma coisa estranha nessa mensagem, tem alguma coisa estranha nessa pregação, nessa exposição, nessa abordagem da Bíblia Sagrada. Algo de errado aí não pode estar certo e isso lhe causa estranheza. Quando isso acontece, você está tendo diante dos seus olhos uma imagem clara de onde você precisa lutar
para preservar a verdade divina das corrupções e das práticas perversas desse tempo e desta geração. Alguém diz que qualquer lugar é bom desde que se fala em Deus. E esse é um dos graves problemas e uma das sutilezas do engano, do erro, muito comum nos nossos dias. Por isso eu quero chamar a sua atenção para você que é um guardião da palavra de Deus, para que você olhe para essas declarações e entenda que isso não é verdade. Tem muitos lugares que falam em Deus, mas provocam a ira de Deus com suas práticas abomináveis. Tem muitos lugares onde se menciona o nome de Deus, mas é como dizia Jesus para os fariseus: este povo me honra com os seus lábios, com as suas palavras, com a sua boca, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, dizia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero chamar a sua atenção. A mídia está saturada de falsos profetas. Nós vimos há pouco tempo atrás que no plebiscito para prefeitos em vários municípios começou-se a estourar escândalos por toda parte, porque muitos foram em nome de Deus e como ministro do Evangelho dizendo: eu quero dizer, senhor candidato, que neste ano você será eleito porque Deus me revelou. E quando passou o momento, o candidato não foi eleito, e o nome de Deus foi blasfemado, e o nome de Deus foi ridicularizado, porque começaram a usar de forma levianamente a autoridade divina, os dons de Deus, para fazer marketing de candidato. E fique bem certo que o propósito da Bíblia Sagrada não é elevar e nem exaltar homem algum. O propósito da palavra de Deus é exaltar aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero chamar a sua atenção, porque, irmãos, no dia de Pentecostes, Deus usa o apóstolo Pedro para trazer uma mensagem para todo aquele povo que estava ali. Gente vinda das mais diversas localidades, de vários pontos, estavam concentrados naquele lugar. E o Espírito de Deus se move ali e usa todos os crentes que ali estavam para falar em outras línguas e evangelizar todos aqueles povos ali, que os ouvia magnificar a Deus na própria língua em que eles eram nascidos, e a mensagem de Deus começa a se propagar e se derramar por todo aquele lugar, porque a palavra de Deus começou de Jerusalém, Judeia, Samaria e chegou até os confins da terra. E aqui nos confins da terra, do outro lado do Oriente, estamos nós proclamando essa mensagem divina, porque a mensagem do Evangelho de fato se cumpriu. Atos 1:8 aconteceu, os discípulos receberam poder do Espírito Santo para ser suas testemunhas, e eles foram testemunhas em Jerusalém, eles foram testemunhas em Judeia, eles foram na Samaria, na Galileia, e chegaram aos confins da terra, e essa verdade está ecoando por todas as partes do universo. Mas naquele sermão que foi pregado no dia de Pentecostes, a parte crucial daquele sermão, ela começava dizendo para o povo de Israel: saiba toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ao ouvir essa palavra, o coração do povo foi tocado, e houve um desejo enorme no coração daquele povo, de que se perguntasse: então, varões e irmãos, então, pregadores, ministros do Evangelho, o que faremos nós? O que nós devemos fazer? E Pedro disse em alto e bom som: arrependei-vos cada um, arrependei-vos. Essa foi a mensagem de Jesus também quando começou o seu ministério. Ele dizia em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15: por aquele tempo apareceu Jesus na região da Galileia, pregando e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E esta ainda tem que ser
a mensagem de Jesus Cristo, para que o povo receba o perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa única esperança. Essa promessa era para o povo de Israel, era também para os filhos do povo de Israel e para tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamasse, para os gentios que estavam espalhados por todo o mundo. Quem é gentio? Todo aquele que não é judeu. Eu e você, que nesse momento estamos aqui dentro do santuário, recebendo essa palavra divina. E com muitas outras palavras, Pedro, cheio do Espírito Santo, dizia e testificava ao povo e também encorajava o povo, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E aqui nós chegamos onde nós queremos trabalhar a mensagem dessa noite. Como guardiões da mensagem divina, como soldados de Cristo, treinados para proclamarmos as boas novas de salvação e para fazer conhecido em toda a terra a salvação de Deus, o temor do Senhor, para fazer conhecido entre todos os povos que existe um Deus que merece ser temido, adorado e honrado. Nós estamos aqui e fomos chamados para batalhar pela verdade divina. Quando eu e você abrimos a nossa Bíblia em Judas, no capítulo 1, capítulo único, Judas capítulo 1, versículos 3 e 4, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: amados, procurando eu escrever-vos acerca dessa comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeira verdade que eu quero dizer para cada um de vocês que já fazem parte dessa peleja sagrada, que já estão nessa batalha espiritual. Eu quero hoje falar de uma batalha espiritual que é muito ignorada nos nossos dias, mas que não podemos ignorá-la, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ignorar os ardis, as ciladas, os laços do malignos que são lançados no propósito de nos desencaminhar da nossa fé, de roubar a firmeza que temos na palavra de Deus. Por isso eu chamo a sua atenção. Primeiro, você que é um guardião da palavra de Deus, você que é um discípulo de Jesus Cristo aqui em Esperantinópolis, ou você que nos assiste pela internet, você que já confessou Jesus, você é um guardião da palavra de Deus e deve, onde você está, honrar a Deus através desta missão. E a primeira verdade é: o Senhor te encoraja, o Senhor te exorta e o Senhor te convoca a batalhar pela fé que foi entregue a você, santo de Deus. Eu quero deixar muito claro que todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Jesus, é um santo de Deus. Os santos que a Bíblia fala, eles não ficam nas paredes condecorando, eles não ficam no teto pintado e ali retratando alguma coisa. Os santos de Deus, eles adoram a Deus, eles invocam o nome de Deus, eles se arrependeram dos seus pecados, eles receberam Jesus como Senhor e Salvador, e eles têm o hábito de vir para a casa de Deus, para adorar a Deus, para louvar o Senhor, para orar, para adorar e para receber a palavra de Deus. Os santos de Deus, eles têm boca e falam. Os santos de Deus têm pés e andam. Os santos de Deus têm ouvidos e ouvem. Eles glorificam e exaltam o único Deus verdadeiro. Foi Ele quem nos fez e não foi nós quem os fizemos para nos curvar diante dele. Os deuses dos povos, os ídolos dos pagãos, eles fizeram uma imagem, eles pintaram e depois se curvaram diante da obra de suas mãos para adorar. O nosso Deus nos fez, nos deu vida e nós o adoramos e nós o servimos. Nós o servimos não porque Ele depende de nós para ser carregado por nós,
mas porque Ele é quem nos carrega, é Ele quem nos toma pela nossa mão direita e diz: meu filho, não tema, porque eu sou contigo, não te espante, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Então, os santos de Deus, você, meu irmão, em Cristo Jesus, que ouve essa palavra, a palavra de Deus diz: batalhe pela fé, a fé que foi entregue de uma vez por todas a você. Essa é a fé evangélica, é a fé que nós encontramos expressa nos evangelhos de Deus, é a fé cristã, é a fé que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou e nos deu através da sua santa palavra. É por ela que temos que batalhar. Agora o versículo 4 de Judas, capítulo 1, ele vai prosseguir dizendo: porque se introduziram alguns. Quem foram esses? Que já estavam antes escritos para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eles negam essa verdade divina. Mas calma, a primeira verdade que eu quero dizer para você é que você atente para uma grande realidade que está presente diante dos nossos olhos. O maligno tem infiltrado seus agentes no meio do povo de Deus. Escute isso: o maligno tem infiltrado os seus agentes no meio do povo de Deus para introduzir heresias encobertas de perdição. E quem são esses? São aquelas pessoas que dizem: eu sou servo de Deus, mas você os encontra vivendo na prostituição. São pessoas que dizem: eu sou servo de Deus, mas você encontra indo para terreiros de macumba, consultar os demônios, porque não conseguem crer que Deus pode resolver os seus problemas. Esses infiltrados do maligno são homens letrados, doutos, estudiosos, que conhecem muito das Escrituras, mas estão presos ao mundo, estão presos às trevas, e estão trazendo as coisas das trevas e ensinando na casa de Deus como se fosse verdade de Deus. São esses homens que dizem: voltemos ao Evangelho, e então nos chama para nos escravizarmos aos chamados reformadores. São mensagens dos infiltrados do maligno para nos apartar da simplicidade que é devida a Cristo. Toda a verdade que a igreja precisa preservar, ela foi revelada por Jesus Cristo através dos apóstolos que escolhera. Como nós temos muito claro em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, que havendo Deus outrora falado aos pais de muitas formas, aos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Então a verdade de Deus já foi revelada e ela está nas Escrituras, mas cuidado, porque o inimigo tem infiltrado seus agentes no meio do povo de Deus. São aquelas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas não se comporta como o povo de Deus, não vive como homem de Deus, não vive como mulher de Deus, não anda como homem de Deus, não anda como mulher de Deus. Esses são infiltrados do maligno, são os bodes que estão entre as ovelhas. É o joio que está no meio do trigo. Mas eu tenho uma boa mensagem para você. Eu tenho uma mensagem para você, meu irmão. Tenha fé e fale do Evangelho. Sabe por quê? Porque mesmo essas pessoas que estão no nosso meio vivendo no pecado, elas são pessoas que Deus ama, e elas são pessoas que Deus quer restaurar, que Deus quer transformar, que Deus quer dar nova vida, que Deus quer perdoar o pecado, porque assim fomos alguns de nós, assim fomos muitos de nós no passado, e Deus nos perdoou, e Deus nos salvou, e Deus nos regenerou, e Deus nos transformou, e nos deu nova vida, e hoje nós estamos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado e nos fez uma nova criação de Deus. Então tem esperança. Eu quero dizer para você: pastor, eu estou me sentindo mal porque eu acho que parte dessa mensagem está me atingindo. Não se sinta mal, porque o maligno quer que você se sinta mal. Se sinta na presença de um Deus que é um médico, que pode arrancar esse câncer, que pode arrancar essa raiz da maldade, de contaminação espiritual, e transformar você em uma nova criatura, porque Deus te ama, Deus quer o melhor para você, Ele quer te dar a vida eterna,
Ele te trouxe aqui a esse lugar porque Ele quer te purificar. Aqui é o hospital de Deus, é aqui que Deus lava, é aqui que Deus restaura, é aqui que Deus transforma, é aqui que Deus gera nova vida e vida com abundância. Mas a mensagem que Deus está dizendo é para aqueles que são luz, é para aqueles que são sal da terra, é para aqueles que são genuínos discípulos de Jesus. Abra os teus olhos e não deixe que o maligno corrompa essa mensagem divina e nem te roube a esperança do Evangelho. Na segunda epístola escrita por Pedro, sob a direção do Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 1, 2 Pedro 2:1 está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Veja, heresias de perdição. E a palavra de Deus diz: e negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição ou destruição. Meus irmãos, entendam uma coisa: 2000 anos atrás, sabe o que é que tinha? Falsos profetas. E o próprio Cristo estava lá pregando o Evangelho, e já existiam falsos profetas 2000 anos atrás. E o Senhor disse: como houve entre o povo de Deus no passado, haverá no meio de vós falsos profetas. É por isso que você tem que orar pelo seu pastor. E eu não estou falando para você orar por outro, não. É por esse pastor que vos fala agora, que pastoreia essa igreja, porque eu sou homem suscetível a falha e pecado, como qualquer outro pastor que você conhece. Eu sou suscetível a erros, e erros gravíssimos. Mas se você me sustentar em oração, se você me sustentar nos seus joelhos dobrados diante de Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do pastor Francisco, não deixe que ele vacile, não deixe que ele deslize, mas que ele permaneça firme, que ele permaneça de pé, porque você será alimentado pela palavra de Deus, os seus filhos serão abençoados pela palavra de Deus, a sua cidade será abençoada pela palavra de Deus. Quando você ora pelo seu pastor, você está simplesmente tendo um cuidado e um zelo espiritual pela sua vida, porque é o pastor que Deus separou para te abençoar, para cuidar de você. Por isso você tem que me conservar nas suas orações, porque como houve falsos profetas no passado, eu posso me tornar um falso profeta. Que Deus repreenda em nome de Jesus isso. Mas eu preciso que você ore. Eu preciso que você ore para dizer: Deus, livra o pastor Francisco, para quando ele estiver lendo os livros, as obras dos homens do tempo presente, ele coloque sempre a tua palavra acima da palavra dos homens, e pela tua palavra ele aceite ou rejeite a palavra dos homens. E é o mesmo que você precisa estar fazendo todas as vezes que você ouvir um sermão, ler um livro. Você precisa ter maturidade espiritual para acolher o bem e rejeitar o mal no teu coração, em nome de Jesus. Houve infiltrados que o maligno colocou ali para corromper a mensagem divina, para corromper o Evangelho, para desviar o povo de Deus. E veja o que o Senhor já disse. Ele disse: eu ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando o pastor é ferido pelo falso ensino, quando o pastor é ferido pelas heresias encobertas de perdição, ele começa a desencaminhar vários outros também da fé, porque ele abre o coração para falar, e a boca fala do que está cheio o coração. Por isso o coração do homem de Deus tem que estar cheio da palavra de Deus, tem que estar cheio da adoração ao único Deus verdadeiro, tem que estar cheio de hinos e cânticos espirituais, tem que estar cheio da palavra de Deus, porque está escrito: como conservará o jovem o seu coração puro, se não estou enganado, Salmo 119:11, ele diz: observando segundo a tua palavra. Guardei no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Guardiões da verdade divina, salvai-vos da perversidade desta geração, das práticas perversas desta geração. É a minha geração, é a sua geração. Por isso nós precisamos estar atento às pregações em nome do Evangelho, que demonstra forte tendência de substituir o Evangelho puro e imaculado de Jesus. Meus irmãos,
nós precisamos estar atento. E eu vou dizer para você um segredo muito importante para você crescer espiritualmente. Fuja de todo pregador que abre a sua boca e fica dizendo: eu penso, eu acho, eu particularmente vejo. Eu penso, eu acho e eu particularmente vejo. E comece a dar mais crédito àqueles que pregam dizendo: está escrito, e mostra nas escrituras sagradas o que diz que está escrito. Para que a sua fé e a minha fé não se apoie em sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O achismo leva-nos aos desejos do coração dos homens, mas o está escrito nos leva aos desejos e aos anseios que está no coração de Deus, para o meu e o seu coração. Por isso nós precisamos olhar para a mensagem, olhar para o Evangelho, olhar para as Escrituras e tomar cuidado com as pregações que tendem ou mostra forte tendência de querer substituir o Evangelho de Deus pelas práticas modernas. Quantos termos nós estamos adotando, quantas mensagens hoje nos convidam para coisas que Deus nunca falou e para coisas que não estão escritas na palavra de Deus, mas ganhou a paixão dos homens de tal forma que resistem fortemente à verdade por causa dos seus desejos. Todas as vezes que eu e você dissermos assim: eu acho, eu penso, eu acredito dessa maneira, eu particularmente vejo assim, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a visão que todos nós temos que ter em particular é a visão celestial que está escrita na palavra de Deus. Ela precisa estar guardada como um tesouro no nosso coração. Na segunda carta aos Coríntios, o Espírito Santo de Deus fala por meio do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Veja isso com muita atenção e com muito cuidado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofreis. A razão de tanto sofrimento, de tantas heresias, é que estão pregando um Jesus que não é o Jesus da palavra, mas estão pregando um Jesus segundo os seus interesses. Eu conversava com um homem esses dias, e eu disse para ele, olha, você precisa melhorar a sua vida diante de Deus. Você precisa retificar os seus caminhos diante do Senhor. E ele disse: não, pastor, você está enganado. A minha vida está boa. Meu relacionamento com Deus está maravilhoso. Meu relacionamento com Deus está bom. E eu disse: bom para quem? Para você ou para Deus? Ele disse: eu não sei, mas está bom. Eu digo: pois é, será se está agradando a Deus? Ele disse: eu não sei. Eu disse: ótimo, você acabou de me dizer que só está bom para você, porque você não sabe o que Deus pensa do seu relacionamento com Ele. Se você tivesse relacionamento com Deus, você certamente me afirmaria que estava bom para Deus também. A maneira como você o trata, a maneira como você o respeita, como você o adora, como você lê a sua palavra. Mas isso mostra que as pessoas estão criando um Jesus assim: ah, eu gosto de música mundana, então Jesus gosta também. Ah, eu gosto de cachaça. Ah, então Jesus esteve lá na festa em Caná da Galileia, ele bebeu vinho, e lá o vinho era igual esse vinho de 7% de álcool que tem nos nossos dias. É uma coisa louca, é uma alopração geral que está acontecendo. A cerveja que tem 3,5 de álcool é pecado, mas o vinho que tem o mínimo de 5 a 14% de álcool não é pecado.
porque tem uma cachaça com nome de vinho, então a Bíblia fala de vinho, então é a mesma coisa, eu posso beber. E aí estão se enveredando pelo caminho da bebida forte, que foi altamente condenada nas Escrituras pelos nazireus. Nazireu é aqueles que eram consagrados ao Senhor, e a Bíblia diz: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos consagrados a Deus. Mas tem um evangelho: eu quero continuar na prática do homossexualismo. Inventaram o que chamaram de igreja contemporânea. Você pode ir lá, você vai receber o evangelho, você pode continuar, e você também é uma pessoa aceitável diante de Deus, porque agora você está cultuando a Deus da maneira que todo mundo ali concorda, e assim já não precisa mais mudança. Por quê? Porque estão fazendo um Jesus que gosta de cachaça, um Jesus que gosta de prostituição, um Jesus que gosta da prática do homossexualismo, um Jesus que gosta de tudo quanto é bagaceira. Estão criando, como os pagãos, uma imagem, a sua imagem, projetando nela os seus desejos, e estão atribuindo a Cristo. E isso, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos estar atentos, porque muitas pessoas descobriram a habilidade de usar versículos da palavra de Deus, e agora eles estão usando para os seus propósitos, para os seus fins, para atingir os seus desejos. Eles estão indo à Bíblia e buscando usar o melhor das suas argumentações para sustentar os seus pecados. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Gálatas capítulo 1. Em Gálatas capítulo 1, você pode conferir na sua Bíblia, versículo 6 diz: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O verso 7 diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje já tem para tudo enquanto. Você quer beber, tem alguém que defende usando a Bíblia a bebida. Quer ficar cantando e dançando música mundana, tem alguém que usa versículo bíblico para defender. Quero colocar uma tatuagem, tem alguém que vai ensinar isso e mostrar versículos da Bíblia. Quer viver na prática do homossexualismo, alguém vai usar algum versículo que tem na Bíblia para provar isso. Estão validando o desejo dos homens, enquanto caminham para a invalidação da palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos estar atentos para o que aconteceu nos dias de Noé. Olha, em Sodoma e Gomorra, 3 pessoas apenas foram salvas. No dilúvio, 8 pessoas apenas foram salvas. Isso é uma mensagem clara que Deus não está muito preocupado com quantidade. Ele quer aqueles que fazem a sua vontade, porque aqueles que fazem a sua vontade é que entrarão no reino dos céus. Verso 8: mas ainda que nós mesmos, ainda que o pastor Francisco, ainda que a primeira igreja batista do Senhor Jesus, aqui em Esperantinópolis, ou qualquer um outro, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Você sabe o que significa a palavra anátema? Amaldiçoado. É sério isso. Olha o verso 9: assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Nós estamos vendo o anátema sobre a vida de muita gente, que já cauterizou a sua mente no pecado, que já se acostumou com o pecado, que pecar já não lhe incomoda mais, que pecar já é algo bom, gostoso, e não estão preocupados com a consequência, tendo cauterizado a mente. A Bíblia diz que, como não se importarem ter conhecimento da verdade, Deus os entregou a um sentimento reprovável, para com avidez cometerem toda sorte de pecado. Isso é grave.
na segunda epístola escrita por Pedro, capítulo 3, versículo 16, Deus fala através de Pedro dizendo o seguinte, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente como torcem outras escrituras, para a sua própria perdição. É muito comum as pessoas estarem distorcendo as escrituras para a sua própria perdição. Eu e você precisamos ser sinceros aos olhos de Deus, para ver até onde nós estamos sendo fiéis à palavra, honesto com as palavras de Deus, não adulterando-as, não dando sentido que elas não possuem. Marcos 7,13, Deus fala muito claramente para o povo judeu, a ala dos fariseus e a ala dos saduceus, dizendo, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos ordenastes, e muitas outras coisas fazeis semelhante a estas. Salvai-vos das práticas perversas desta geração. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal praticando o bem, praticando a vontade de Deus, a palavra de Deus. Meu irmão, já temos duríssimas sentenças na Bíblia Sagrada para com aqueles ou contra aqueles que acrescentam à palavra de Deus o que nela não está, para defender os seus desejos e as suas vontades. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, possivelmente você já conhece essa passagem das Escrituras muito bem, que diz, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém, não importa quem, lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. A razão porque Deus traz a mensagem dessa noite é porque Deus não quer que essas pragas venham sobre você que ouve esse sermão. Deus quer para você a vida eterna. Deus quer para você o perdão dos teus pecados. Deus quer para você planos melhores. Por isso, se hoje ouvirem a voz do Senhor vosso Deus, em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Mas o Senhor continua dizendo, olha aí o verso 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro, a promessa de vida eterna, a promessa de coroas, de roupas brancas, de um novo nome, de intimidade com Cristo, de assentar-se no seu trono. Há muitas promessas na palavra do Senhor, especialmente nas primeiras cartas. Ele vai tirar daqueles que estão tirando parte das Escrituras. O 20 diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus, que é a sua salvação, a graça do Senhor Jesus, que é a nova aliança, e todas as bênçãos que dela decorrem, será com você, se atentamente ouvires a voz de Deus, e tiveres o cuidado de obedecer e de guardar tudo que o Senhor te fala essa noite, aqui na casa de Deus, ou para você que nos acompanha pela internet. Eu concluo esse sermão com algumas palavras que você não pode esquecer. A primeira está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 47. Você, guardião da palavra de Deus, lembre-se disso. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, não vos é vã, não é coisa vã, antes é a vida de vocês. Esta palavra é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias de vida na terra, a qual o Senhor vos dará passando o Jordão, dizia Deus para o povo de Israel. Essas promessas foram ratificadas ou reiteradas na nova aliança, de que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, o Senhor lhe dará longevidade, dias de vida lhe serão acrescentados, diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, nós temos ali Deus falando por boca do apóstolo Paulo, dizendo, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhanças a mim e a Apolo,
para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, que ao ler a palavra de Deus e ao proclamar, que não seja para agradar a denominação A, a denominação B, o credo A, o credo B, mas que seja para a minha edificação, que seja para a sua edificação, que seja para o meu crescimento, que seja para o seu crescimento, que seja para o crescimento de todos nós que estamos aqui hoje na presença do Senhor. 2 João capítulo 2, aliás, 2 João capítulo 1, só tem um capítulo, né? Aí seria uma gafe muito grande. 2 João capítulo 1, capítulo único, versículo 9, irmãos, traz a orientação que para mim é a orientação que eu mais prezo por ela, e eu temo essa orientação de Deus. E ela diz: todo aquele que prevarica, aquele que ultrapassa, que vai além do que está escrito, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem não permanece na doutrina de Cristo, na palavra de Cristo, nos ensinos de Cristo, não tem a Cristo. E isso é sério. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Nunca vá além do que está escrito. Se há alguma coisa que te agrada, por favor, lança fora da tua vida e deixa só o que agrada a Deus na tua vida, porque o chamado cristão de Mateus 16, 24 é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está escrito no Evangelho por João capítulo 8, versículo 32, e dizia Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o 32, que é o mais conhecido: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos permanecer nessa palavra. E por fim, Jeremias capítulo 15, versículo 19. Meus amados irmãos, ouça isso aqui, anota isso aí na sua Bíblia, volta e meia, volte para esse texto e medite, e ore, leia esse texto e ore, e deixa Deus falar com você, porque Deus diz aí: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares então, te trarei, e estarás diante de mim. Agora veja isso aqui, ó. E se apartares o precioso do vil, serás o quê? A minha boca. Olha o que Deus diz: se apartares o precioso do vil, do contaminado, do corrompido, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles, diz o Senhor. Essa é a noite para você fazer uma aliança com Deus. Essa é a noite para você entregar os teus caminhos ao Senhor. Essa é a noite para você se reconciliar com Cristo se você está desviado. Essa é a noite para você receber o perdão dos teus pecados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a noite para a vida eterna. Você ouviu esse sermão é porque Deus te ama. Não deixe Satanás dizer no teu coração: olha aí, tá vendo porque é que tu vai para o inferno? Tá vendo porque é que tu vai ser condenado? Olha aí, ó, o pastor está dizendo que tu está condenado. Não disse isso não. Eu estou dizendo que todas essas coisas que contrariam a vontade de Deus levam à condenação, mas você pode ser perdoado de todas elas hoje, se você entregar a sua vida a Jesus, se você se arrepender dos pecados que está cometendo e decidir a fazer uma rota nova na tua vida e te consagrar ao Senhor. A igreja ora nesse momento, porque eu tenho um convite especial. Há alguém nessa noite aqui no nosso meio que está distante de Cristo, distante do Evangelho. Pastor, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Essa noite eu quero ser um crente. Essa noite eu quero fazer uma aliança com Deus. Há alguém nesse lugar que gostaria de fazer isso?